Filipenses capítulo 3, do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Permanecei firmes, ou permaneçam firmes, é o tema dessa meditação. Permaneçam firmes. Parece um imperativo, parece um desafio banal, mas não é. Ou nós estamos convictos hoje, amanhã e daqui 30 anos, ou a nossa convicção, a nossa fé não é nada. Ela é volúvel, ela é circunstancial. Os irmãos já imaginaram estar na pele de um Neemias, por exemplo? Um idealista, um líder completo, apaixonado pela sua pátria, pelo seu país, e queria reconstruir o que estava detonado. Ele recebe nas mãos cartas, não só para o trabalho, mas também cartas para ir no caminho da pátria onde ele estava, lá na região da Mesopotâmia, e voltar para a terra de Israel, e em cada lugar ele tinha cartas para poder pedir madeiras, funcionários, gente habilidosa em todas as áreas, e ele era o grande comandante, ou o grande administrador. Na linguagem mais empresarial é CEO, é isso? Como é que é? CEO. Isso, Neemias foi assim, lá no topo, né? Só que quando ele começa a obra, parecia que tudo ia bem, mas ele teve oposição de tudo quanto é lado, e o pior, de dentro do próprio povo de Israel, algumas pessoas diziam que não valia a pena, que a obra era fajuta, que qualquer raposa derrubava aquele muro. Os irmãos já imaginaram a Concremate, né? Trabalhando, erguendo pilastras, e de repente alguém chega e fala: Beth, olha, besteira, um ventinho, a brisa vai derrubar, não vale a pena. Irmãos, não é fácil permanecer firme no idealismo, numa ordem, numa coisa que consuma toda a nossa vida. Eu não sei se o vídeo que eu vi e ouvi é verdadeiro, é falso, é um truque, é uma montagem, é uma piada, é uma brincadeira, eu não sei. Se você viu, talvez você me ajude a entender. Há poucos meses atrás, num local público, uma concentração de cristãos, uma banda tocando assim efusivamente uma série de cânticos, e de repente o camarada que liderava aquela multidão chama alguém para pregar. A coisa foi tão vexatória, tão engraçada, que eu preferi pensar que aquilo era uma piada e não algo verdadeiro. E a minha pergunta é: como ouvir isto e permanecer firme na crença bíblica? O camarada convidado a pregar, ele entra como um pregador convencional, terno e gravata, Bíblia na mão, microfone sem fio na outra mão, e ele entra. No momento que ele entra, o povo estava cantando: solta o cabo da nau, solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus, solta o cabo da nau, e por aí vai. Ele entra, a música para, e ele começa dizendo assim: eu cheguei aqui para pregar, e grita e fala. Eu ia falar sobre Davi,
Davi, um guerreiro, um valente de Deus, mas quando eu ouvi o cântico de vocês, eu resolvi falar sobre Danal. Danal era um homem valente. Eu não sei onde é que está escrito na Bíblia sobre Danal, mas Danal era isso, Danal era aquilo outro, E ele ficou mais de 10 minutos falando sobre Danal. E depois ele acabou o sermão dele falando: solta o cabo, Danal, solta o cabo. Eu pensei: Senhor, será que isso é verdade? Eu ouvi, eu sonhei, foi um pesadelo. Um camarada inventou um personagem na Bíblia, disse que tinha em algum texto da Bíblia o nome do Danal. E eu falei: ô danado, para falar um absurdo e empurrar a goela abaixo. E ninguém no público que estava ali, não tinha um bereano para levantar e falar: meu irmão, onde é que é a referência? Que personagem é esse? Isso mostra como que as pessoas são facilmente manipuladas. Se não tiverem uma fé bíblica profunda, elas não vão permanecer. Seja pela circunstância de um mau obreiro, seja pela circunstância triste de uma vida frustrada, muitas pessoas precisam ouvir o apóstolo Paulo clamar, desafiar cada um deles a lembrar dessa palavra: permanecei deste modo firmes no Senhor. E eu quero que você entenda esse tema como um alvo para a sua vida, para a minha vida. Permanecer firmes, em primeiro lugar, na imitação. Permaneçam firmes na imitação. Olha o que Paulo diz no início do verso 17: irmãos, sede imitadores meus. Não é uma presunção apostólica. Quem você imita? Alguém, sempre. Não tem como. Nós não somos originais em nada. Nem na roupa, nem no estilo, nem no corte de cabelo, nem no gosto pelo time, nem em nada. Nós sempre imitamos alguém de alguma maneira, em maior ou menor grau. Sempre. E o apóstolo Paulo, com toda a convicção e com toda a autoridade, ele olha para o povo da igreja de Filipos e ele diz: permaneçam firmes na imitação. E ele coloca a ele próprio como uma referência de alguém que possa ser imitado. Quem você acha que você deve imitar? Seja pelo bem ou pelo mal, opte por aquilo que a Bíblia fala: imite aqueles que imitam Cristo. Quando a gente lê 3 João, 2 personagens se destacam. Um se chamava Demétrio, o outro se chamava Diótrefes. O Diótrefes era um camarada líder nato, mas ele era líder dominador. Ele inibia, ele atrapalhava, ele impedia as pessoas de entrarem, ele judiava dos estrangeiros, enfim, ele era o caos. Eu me lembro uma vez, no início do meu pastorado em Santos, foi comigo que aconteceu isso. E como é difícil permanecer firme quando algum desafio surge logo de cara. Primeiro dia, numa porta lateral, eu fui apresentado a um cidadão, antigo líder da igreja lá, mas que ainda estava ali no pedaço. Líder de muitos anos, de muitas décadas. E ele chegou, eu estendi a mão e eu falei: prazer. E ele disse: eu sou o fulano de tal, criador de caso aqui dessa igreja. Foi assim. E na hora, eu falei: e agora, eu faço o quê? Mas veio um lance, eu disse: como? E ele disse: fulano de tal. Não vou dizer o nome dele porque ele já foi para a glória, está com Deus, não cria mais caso. Mas naquele dia ele repetiu: eu sou o fulano de tal, criador de caso aqui desta igreja. E eu repeti a pergunta pela segunda vez e ele respondeu pela terceira. Eu falei: como é? Aí ele falou de novo. Aí eu falei assim: você é o contador de caso dessa igreja. Muito prazer, pastor Davi. Tudo bem? Aquilo deu uma quebrada naquela conversa que poderia ser um tanto difícil. Por isso, permanecer firme às vezes requer que você imite alguém. Diótrefes não dá para imitar, mas Demétrio sim. A própria palavra em 3 João diz: olha, imite esse homem. Esse homem merece ser honrado. Toda a palavra dá testemunho do caráter, do jeito, da maneira com que ele trata as pessoas. Então, permaneça firme na imitação. Procure alguém para imitar.
Procure um personagem da Bíblia que possa servir de padrão para você, porque de um modo ou de outro você já se parece com um deles. De um modo ou de outro tem algum perfil, tem alguma virtude que eles praticaram ou elas que fazem falta na minha vida, que fazem falta na sua vida também. Nós não podemos viver como se não tivéssemos missão, como se não tivéssemos um caminho a percorrer, montanhas a transpor. Nós não vivemos de maneira nenhuma no mundo fácil. Por isso Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor, mas na imitação de tudo o que é bom. E a Bíblia diz: filhos meus, imitem o que é bom, não o que é mal. Permaneçam firmes também no modelo. Olha o que Paulo fala no mesmo verso: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quem é modelo? Olha, irmãos, se a gente pensar em modelo de fé, os irmãos já imaginaram aqueles 3 garotos na fornalha? Ah, brincadeira. Nós estaríamos correndo a quilômetros daquela fornalha. Aquele grande e despótico e cruel imperador, ele disse: vocês vão morrer, vocês não se curvaram. Sabe o que eles disseram? Fique tu sabendo que nós não vamos adorar esta imagem, não vamos nos curvar diante de ti. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele o fará. Permaneçam firmes no modelo. Nós temos modelos de fé, modelos de guerreiros, modelos de pessoas pacientes, nós temos modelos de pessoas quebrantadas, de pessoas generosas. Que modelo você segue? Que modelo você imita? Que modelo você toma para si? Você serve de modelo para alguém em alguma área da vida? Permaneçam firmes no Senhor, mas se baseiem em modelo, porque se alguém pensar, bom, Jesus, Senhor, Deus, Espírito Santo, é tudo tão subjetivo, é tudo tão sublime, é tudo tão celeste, que eu tenho que ter para viver nesse mundo coisas palpáveis, cada terra, gente de carne e osso que nem eu. E aqueles 3 jovens eram de carne e osso. Se martelasse o dedo, doeria. Se o fogo pegasse no cabelo, queimaria. E lá estavam eles 3. Aliás, eles quanto? Eles 4. Os 3 foram jogados. Um quarto personagem, o próprio Jesus, uma teofania, uma aparição de Jesus no Velho Testamento, a pedra que o seguia. Cristo estava lá e aparece para proteger e honrar os que têm fé. É um modelo digno, tremendo. Não diga que não dá, não diga que não pode, não diga que você não dá conta. Você dá conta. Talvez seja exatamente um modelo assim que você precisa imitar, pela graça de Deus, para sair do marasmo, para sair talvez da vida apática, da vida sem graça, da vida pesada, como se você tivesse que carregar uma tonelada, e depois ainda lamentar que ninguém te ajudou, que ninguém te apoiou, que ninguém te considerou. Aí está o apóstolo Paulo, e olha, ele podia dizer muita coisa deprimente, depressiva. O camarada foi traído, o camarada levou chibatadas de tudo quanto é tipo, o camarada quase morreu afogado várias vezes, e ainda assim se preocupava com a igreja, se preocupava com a glória de Cristo, se preocupava com o melhor que na vida dele pudesse exaltar a Cristo. Crente não foi feito, na linguagem do Dr. Francis Schaeffer, para ser mole, para ser frágil, para ser dondoquinha de Jesus, para ser a florzinha de Jesus, sabe aquela coisa de cristal que ninguém pode tocar. A Bíblia sempre refere a crente como rocha, inabalável. Por isso Paulo está dizendo, permaneçam firmes. Primeiro, colocando o alvo de imitar aqueles que realmente venceram. Segundo, permaneçam firmes no Senhor, estabelecendo modelos. E Paulo coloca,
olhem, observem aqueles que andam segundo o modelo que vocês repararam em nós. Permaneçam firmes na cruz, seja para defendê-la, seja para amá-la. Olha o verso 18, Paulo diz o seguinte: pois muitos, veja o que ele está dizendo, muitos andam entre nós. Irmãos, Paulo está dizendo numa igreja quase perfeita, a igreja que ele tinha saudade, a igreja de Filipos. Ele está dizendo que naquela igreja, no ambiente da membresia, alguns líderes andavam lá dentro, e ele fala: repetidas vezes eu vos dizia, e agora falo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então permaneçam firmes na cruz, ou seja, tanto para amá-la, como para defendê-la. O que esses líderes que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo faziam? Duas coisas eles faziam. A primeira, anular o benefício redentor da cruz de Cristo. A segunda, dizer que a salvação da alma o homem consegue sozinho, por empenho próprio, por justiça própria. Eram, portanto, dentro da igreja de Filipos, inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz aos irmãos: permaneçam firmes na cruz, tanto para defendê-la, quanto para amá-la, carregá-la, até naquilo que ela tem de mais doloroso, a própria morte de quem a carrega. A Bíblia diz: alguém quer me seguir? O próprio Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Ser membro de igreja é uma manha, não tem problema. Ser membro do corpo de Cristo, eis o desafio. Eis a parte mais dolorosa, mas mais grandiosa. Sabe por quê? Se você viver como membro do corpo de Cristo durante toda a sua existência, haverá um dia que Ele vai pegar a tua cruz. E sabe o que Ele vai dar na tua mão? Para você colocar na tua cabeça? A coroa. Você já cantou aqui nessa igreja: pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Será que isso é ficção? Será que isso é utopia cristã? Não. Carregue a tua cruz, seja para amá-la, seja para defendê-la contra qualquer herético que surja dentro da igreja, afirmando que ninguém precisa dela para ser salvo, ou que a ataque de dentro da própria igreja, dizendo que alguém pode ser salvo por conta própria, por esforço próprio, por obediência a normas, manuais, leis ou qualquer outra coisa. Permaneçam firmes na cruz. Permaneçam firmes também no discernimento. Versículo 19. O destino, aí ele vai explicar quem eram esses homens, esses inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. Eu preciso discernir quem é do bem, quem não é, quem é de Deus, quem não é. O destino deles é a perdição. Discernimento leva alguém a entender isso. O Deus deles é o ventre. Eles só satisfazem a si mesmos. A glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha, porque eles só se preocupam com as coisas que são aqui da terra. Uma pessoa firme, em convicções inabaláveis, ela tem discernimento para saber quem é quem. Será que as portas do céu são escancaradas? O caminho que conduz à vida eterna é largo e espaçoso? De jeito nenhum. A Bíblia diz que ele é estreito. E são poucos os que acertam com ele. Permaneçam firmes no discernimento. Muitos heréticos, falsos profetas têm surgido de dentro da igreja, pelo mundo afora, usando a própria Bíblia como seu material pedagógico. A Bíblia é a mãe de
todas as heresias, não que ela as incentive, mas qualquer espertalhão, qualquer pessoa com o mínimo de informação e um excesso de carisma, pode muito bem enredar, desviar, seduzir e através da lábia religiosa conduzir muitas pessoas que andavam firmes para um caminho torto. Permaneçam firmes. Firmes realmente no discernimento, na capacidade de entender a situação que nos cerca. Irmãos, o que é necessário fazer para ser salvo? Eu quero que alguém me responda, eu acabei de esquecer isso. Tem alguma outra versão? Tem alguma outra resposta? Tem alguma outra tese? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Esta é a verdade mais fundamental, mais importante que eu tenho que acreditar, que eu tenho que passar para a minha família, que eu tenho que passar para as pessoas, e não há outro meio. Por isso, os líderes religiosos, inimigos da cruz de Cristo, centralizam tudo em si mesmos. O Deus deles é o ventre, nas suas vísceras existe um desejo de megalomania, de poder, de status, de dominação, e é o próprio apóstolo Pedro que na primeira carta, no capítulo 5, ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que existe entre vós, mas nunca como dominadores dos que vos foram confiados, e sim como modelos, porque um dia o Supremo Pastor vai nos chamar para uma conversa, para um juízo definitivo. Permaneçam firmes, firmes na imitação, firmes nos modelos que vale a pena ser seguidos, firmes na cruz, seja para defendê-la, seja para amá-la e morrer por ela, firmes no discernimento, firmes também nas promessas. Verso de número 20. Por que não se deixar levar pelo ventre? Por que não se deixar levar pela infâmia? Por que não se deixar levar pelo fascínio das coisas terrenas? Porque a nossa pátria está no céu. E é de lá que nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Firmes. Eu poderia usar uma outra palavra, não nas promessas, mas eu poderia dizer firmes na escatologia, ou seja, firmes na compreensão das últimas coisas. Irmãos, o Senhor Jesus virá, e a palavra de Deus diz que quando Ele vier, a nossa pátria está lá. Nós temos dupla cidadania, uma lavrada no cartório da cidade onde você nasceu, outra lavrada no Calvário. O sangue do Senhor Jesus escreveu seu nome lá no céu, e eu dou graças a Deus por um dia, 20 de janeiro de 74, uma noite depois do culto, numa sala cheia de toga, com cheiro de naftalina, lá estava um garoto de 19 para 20 anos, que fazia 5 que não pisava na igreja. 5. Ele se encontra com o Josué, que era um amigo de infância, e com o Edson Dias, que era outro amigo, que nunca saíram da igreja. E os dois olham para mim: ô Davi, como é que vai tua vida? Ah, para que aquela pergunta? Eu me lembro que eu falei 2 palavras: Senhor Deus, e desabei a chorar. Eu me entendi como novo convertido ali, naquele momento. E sabe o que foi que eu pedi para cantar? Eu já falei isso, mas eu me lembro, aquilo me fascina, me faz chorar até hoje. Naquele momento, eu pedi: cantem aquela música, que eu cantava quando era menor. Menino, não pequeno. Pequeno ainda sou. Mas naquele dia, aquela canção veio como um flash na minha mente. Com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro escrito está meu nome lá no céu.
Que coisa fantástica! Permaneçam firmes na certeza de que nós temos uma escatologia, uma promessa feita por Jesus. Eu vou voltar, a pátria de vocês é o céu. Não se apegue a nenhuma forma de liderança ou de doutrina que negue essa segunda vinda, que negue essa cidadania no céu, que negue a cruz como único instrumento salvador do pecador. Firmes, permaneçam firmes na imitação de gente como Paulo, de gente como Daniel, de gente como José, de gente como Pedro, de gente como Timóteo, de gente como Débora, de gente como Zaqueu, sabe, de pessoas que têm nuances de virtudes tão esplêndidas, que eu sou obrigado a lembrar de uma figura pública brasileira, que eu admiro, li muito pouco sobre ele, mas se ele fosse candidato a qualquer coisa, até a síndico, eu votaria nele. Se bem que ele diz síndico, só se for síndico da ONU. Porque quando ele foi lá em Haia, na Holanda, no início do século, um nanico, 1,50 m, careca, um bigodão enorme, zombaram dele, satirizaram aquele homem. E ele perguntou: vocês querem que eu faça o meu discurso em qual língua? E ele falou, e ele elevou o nome do Brasil. Mas quando ele chegou aqui e viu em 1919 o que ainda permanece até hoje, ele disse: há de chegar o dia de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver triunfar a corrupção, de tanto ver triunfar as mutretas, e o discurso é longo, mas quando ele termina, ele diz: vai chegar o dia que o homem vai ter vergonha de ser honesto, e já estamos vivenciando esses dias, mas que não sejamos contribuintes para piorar esse estado de coisas, e que permaneçamos firmes nas promessas que o Senhor tem feito para nós. Independente de qualquer líder de religiosidade, de igreja A, B ou C, ou de alguém da nossa própria denominação que porventura faça alguma coisa que te decepcione, eu tenho certeza que teu Deus, teu Jesus, jamais o fará. Então ele merece sua firmeza, sua constância, sua dedicação em tudo aquilo que ele quer que você abrace para a glória dele. Permaneçam firmes no já e no ainda não. Versículo 21. Permaneçam firmes no que já é palpável, que você pode abraçar, e naquilo que é ainda não. Por que eu estou usando essa expressão? Nos estudos de teologia, ou até das coisas do fim, da escatologia, existe essa expressão: o já e o ainda não. O Evangelho nos proporciona coisas que eu posso desfrutar já, mas o Evangelho também me promete coisas que eu ainda não posso abraçar, mas que são minhas, por direito, por herança, e eu tenho que crer que um dia elas também serão já abraçadas por mim, por você. Olha o que o verso 21 diz: esse Jesus que um dia virá, transformará o nosso corpo de humilhação. Ele transformará, isso é, ainda não, para ser igual ao corpo de sua glória. Isto é, já, o corpo de Cristo já é cheio de glória, perfeito, mas segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar a si todas as coisas. O Evangelho me salvou. O Calvário é uma realidade. O Redentor Jesus venceu a morte, consumou a obra que Deus lhe havia proposto. Em troca da alegria, ele suportou a vergonha em meu lugar. Tudo o que é já, eu posso desfrutar: perdão, misericórdia, paz com Deus, direção para os meus caminhos, luz para as minhas confusões, para que eu entenda o que ele quer de mim, ensinamento para quando eu sou ignorante sobre o caminho certo ou errado, comunhão numa igreja onde eu me sinta mais um membro de uma família fantástica que um dia se reunirá definitivamente à roda da mesma mesa, e na cabeceira vai estar sentado Jesus. Tantos privilégios
mas tem coisa que é ainda não. Esse corpo que você tem, esse corpo que eu tenho, ainda é um corpo de humilhação. Ele envelhece, ele adoece, ele vai morrer um dia. Mas um dia, esse corpo de humilhação não mais existirá. E você terá o mesmo corpo glorioso que Jesus já tem agora. Permaneça firme nessas promessas. Uma velha canção do grupo Arautos do Rei dizia isto: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Permaneça firme na convicção do já, que você desfruta com paz no seu coração, e do ainda não, que será tão glorioso a partir de um momento que você vai viver sozinho. Não vai ter nenhum pastor, não vai ter nenhum presbítero, não vai ter ninguém do teu lado. É você e Jesus. Quando você cruzar a linha da fronteira, Ele mesmo vai estender a mão e vai dizer para você: filho meu, bendito de meu Pai, vinde, entre, possua o reino que eu preparei antes que houvesse mundo. Os irmãos já imaginaram que coisa tremenda é essa? Ainda não, eu não tenho isso ainda, mas tenho a promessa. Eu não peguei na mão, eu ainda tenho dor de dente, dor de cabeça, eu ainda tenho dor na coluna, baixou para escovar o dente para voltar é complicado. Tudo isso é corpo de humilhação, mas há de chegar um dia, há de chegar. Por isso, permaneça firme no já e no ainda não. Finalmente, permaneça firme na satisfação. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permaneçam firmes na arte de satisfazer a Jesus, de satisfazer seus líderes, de satisfazer seus irmãos. Olha o que Paulo fala: meus irmãos amados. Olha como ele chama a igreja. Teu irmão não é um tropeço. Eu me lembro de uma canção lindíssima. Eu particularmente sempre gostei dessa música. Me foge agora o nome da banda que tocava nos anos 60, mas falava: ele não é um peso, ele é meu irmão. E essa música fala exatamente de uma verdade contada por um padre que um dia viu um menino carregando um outro nas costas, subindo e descendo. O menino mais forte carregava o outro nas costas até para jogar bola. E aquele padre abordou aquele menino e perguntou: ele não é um fardo para você levá-lo para lá e para cá? O menino nas costas era irmão dele, era paralítico, não podia se movimentar, e o outro com prazer o levava para lá e para cá. E em cima disso, um grupo fez uma música que foi fantástica, fez muito sucesso. Eu ainda vou lembrar de onde vem esse grupo, está gravado na minha memória em vários vídeos. Quem sabe eu não traga no sábado, mas o que essa música me lembra é que aquele menino disse ao padre: ele não é um fardo, ele é meu irmão, por isso eu o carrego para lá e para cá. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês são muito amados. Para alguém dizer isso, é porque esta pessoa satisfez, essa pessoa deixou claro que ele havia agido com nobreza. Paulo chama aqueles irmãos de minha alegria e coroa. Paulo dizia: eu não corro em vão quando venho na igreja de Filipos. Eu sinto que não corro em vão quando prego para vocês. Paulo está dizendo: isso significa que eu estou satisfeito. Paulo falou isso em Corinto, talvez não com o mesmo tom. Ele disse: olha, zelem por Jesus, obedeçam aquilo que eu estou pregando, para que naquele dia eu tenha a alegria de não ter pregado em vão, nem corrido em vão. Já imaginaram que tristeza alguém educar um filho e for em vão? Alguém pregar durante muitos anos uma mensagem importante e for em vão? Significa que tal crente, tal igreja nunca satisfez o seu líder, o seu pastor, o seu Senhor. E Paulo está dizendo: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são meus amados, vocês são
o motivo da minha saudade. Vocês são amados, então permaneçam assim, firmes no Senhor. Que coisa bonita, irmãos, essa palavra que Paulo fala aqui. Permaneçam firmes. Vai ser fácil de segunda-feira em diante? Bom, ouvir a mensagem no domingo à noite é uma coisa. Levá-la para o cotidiano, eis o desafio. Permaneçam firmes, imitando aquilo que é bom. Permaneçam firmes, estabelecendo modelos excelentes para correr atrás. Permaneçam firmes na cruz, seja para defender o conceito da cruz, seja para amar o que ela significa. Permaneçam firmes no discernimento, para detectarem todas as pessoas de dentro da igreja, de dentro da cristandade, que são perigosas e que são pessoas que podem perverter e desviar o mais sincero dos praticantes. Permaneçam firmes nas promessas. Vocês têm o céu como pátria e vocês têm Jesus como rei. Permaneçam firmes no já e no ainda não. Desfrutem tudo aquilo que já é possível agora, pela graça de Jesus. Permaneçam firmes numa vida que é plena de satisfação para quem pastoreia vocês, para quem um dia evangelizou vocês. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, a minha maior alegria é perceber na segunda carta que os meus filhos andam na verdade. Que coisa bonita, permanecer firmes. Esse é o grande desafio para crentes que um dia fizeram aliança com Jesus e que um dia resolveram fazer aliança com essa igreja. Sabe o que Deus quer que você faça agora? Você está plantado aqui? Floresça onde Deus te plantou. Floresça, porque quem produz frutos, mesmo que tenha de vez em quando uma folhazinha amarelada ali, Deus vai lá, poda e ela desabrocha. Mas quem não produz nada, sabe o que Deus faz? Ele pega o seu machado e vai lá na raiz e corta para ser lançado fora. O nosso Deus não quer cortar nenhum de nós. Ele quer que floresçamos e que permaneçamos firmes, porque uma das maiores virtudes de um cristão verdadeiro é a perseverança dele até o seu último suspiro. Que você seja um desses, para a glória do Senhor Jesus. Amém.